Olá, pessoal amigo do canal Servir e Amar. Mais uma vez estamos aqui para o estudo do livro Boa Nova. E nosso livro Boa Nova, trazido pelas mãos luminosas do nosso querido Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, que hoje é o estudo de número 25, a última ceia. Então, antes de nós começarmos, vamos a um pequeno agradecimento a Deus Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, por todas as oportunidades que temos de vida, de trabalho, de aprendizado. Agradecer a todos esses amigos espirituais que conosco convivem, nos auxiliando, para que possamos evoluir rumo à perfeição. Gratidão, Mestre, por ter nos deixado o caminho, para que pudéssemos seguir a passos firmes, com o nosso coração alegre e voltados ao nosso Pai Criador. Gratidão, Mestre amado, e rogamos que esteja conosco, que seja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, caríssimos. Nosso estudo de hoje, coincidentemente, né, estamos próximos aí à, à nossa Páscoa cristã, né? Estamos próximos aí da Páscoa cristã. Então, essa lição caiu bem para nós, né? Para a gente falar um pouco dessa Páscoa e o significado dela, mesmo porque nós sabemos e são muitos estudos sobre quando chega a época, né? Muitos estudos são feitos, muitos amigos, muitas palestras são exatamente dirigidas a esse assunto da última ceia. Mas antes de iniciarmos mais uma vez, vamos aí pedir, amigos queridos, que divulguem o nosso canal Servir e Amar, canal espírita, para que mais pessoas possam acessar esses estudos. E eu vou pedir também que vocês deixem lá nos comentários o que vocês acharam das nossas lições, onde a gente pode melhorar, que a gente sempre procura melhorar, não é? Então, deixe lá o seu comentário e compartilhem o nosso canal. Então, pessoal, vamos lá na nossa lição de número 25, a última ceia. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Então, vejam só, pessoal, num dos primeiros dias da festa da Páscoa. Então, nós comemoramos a Páscoa cristã em um domingo, domingo de Páscoa. Mas dentro da Páscoa judaica, que era a Páscoa que Jesus comemorava com os seus discípulos, nós precisamos nos lembrar de que Jesus era judeu e seguia todos os preceitos do judaísmo. Então, ele comemorava a Páscoa com os seus discípulos. A Páscoa judaica, ela é comemorada durante vários dias, se eu não me engano, uma semana, 7 dias. Ela é comemorada em hebraico, na língua, que eu não vou falar direito, né, porque eu não sei, mas eu sou metida, me parece que é Pesach. É P-E-S-S-A-C-H, Pesach. A Páscoa que comemora, e aliás, Pesach quer dizer passagem. E a Páscoa judaica, ela comemora a, a passagem, né, do povo judaico para a terra, a libertação do povo do jugo do Egito.
Então, era essa comemoração que Jesus fazia. E o povo judeu, né, que, da época de Jesus, e acredito que até hoje, nessa época de Páscoa, eles contavam as histórias passadas pelos antepassados, as provações, como é que eles chegaram até a Terra Prometida, a peregrinação de Moisés pelo deserto, enfim. Tudo isso era passado, né, para os mais jovens, para os mais novos, e acredito que até hoje seja dessa forma. Então, essa é a Páscoa judaica, é a comemoração, né? São festividades comemorativas com relação à libertação do jugo do Egito. Para nós, a Páscoa tem um outro sentido, né? A Páscoa para nós é a ressurreição do Cristo, que comemora da morte para a vida, o ressurgir, a ressurreição. Também o sacrifício de Jesus por nós, o sacrifício no Gólgota, né, na cruz, também é nos lembrado na sexta-feira, depois no sábado nós temos o sábado de Aleluia, e no domingo a comemoração da ressurreição do Cristo, da passagem de Jesus da morte para a vida. Então, vamos continuar aqui, né? Então, a Páscoa que Jesus comemorava era a libertação do jugo do Egito, comemorando com seus discípulos. O mestre partiu o pão, né? Então, Jesus, ele, numa tradição, ele parte o pão para mostrar para nós a importância do compartilhar. Então, ele, como mestre, compartilha esse pão, esse alimento, esse alimento material, né? Que aí nós vamos ver numa simbologia um pão espiritual, que seria, né, a própria vida do mestre, seria o seu próprio exemplo, que ele é o pão da vida para nós. Mas ali Jesus, ele estava partindo o pão, mostrando aos seus discípulos a importância do compartilhar. Seu olhar, contudo, embora não traísse a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Com certeza, né? Jesus sabia que ali seria o último encontro com todos os seus discípulos, né? Ele já tinha a certeza disso, de que ali seria o último encontro com os 12. Então, e também, quando a gente fala assim desses encontros de Jesus com os seus discípulos, com o povo, nós precisamos nos lembrar de que Jesus não estava só. Uma pleiade de espíritos superiores estavam ali com ele, né? Auxiliando, dando sustentação para que ele pudesse deixar essa mensagem maravilhosa para nós de vida, seu exemplo. Então, com certeza Jesus estava ali vibrando, né? Com os planos superiores, ali recolhido, porque era uma hora difícil, porque ele ali foi. Nós vamos ver mais para. Eu estou tentando, vou me antecipando aqui, que eu vou falando, vou me antecipando. Mais para frente nós vamos ver a fala dele com Judas, né? Então Jesus já tinha o conhecimento do que iria se passar ali, né? Nessa ceia com os 12. Então vamos lá. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Então, que comentários era esse, né? Jesus entra em Jerusalém montado num burrinho,
e as pessoas, o povo, o aclamaram e colocando palmas, né, no chão, folhas para que ele passasse, para que o caminho fosse um caminho de simbolizando que o povo ali o estava aclamando, o estava idolatrando. Então, é colocado palmas, né, no caminho onde Jesus passou com o montado num burrinho. Então, eles comentavam exatamente isso, né? Que Jesus foi aclamado pelo povo na sua entrada em Jerusalém. Mas Jesus meditava silencioso porque eles viram as glórias do mundo, né? Os discípulos estavam vendo as glórias do mundo, e para Jesus nenhuma importância tinham essas glórias, né? Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos pauradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei que ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Então, Jesus mostra para nós que todos nós que estamos em evolução, nós vamos passar por desafios, sacrifícios, como está dito aqui, né? E o maior deles é o sacrifício do nosso ego, das nossas imperfeições, porque nós nem as vemos, nós nos achamos perfeitos, não vemos nossas imperfeições, vemos a dos outros, a nossa é difícil, né? Nós olharmos para nós, mesmo porque esse desafio ele é muito grande, de olhar para nós mesmos e nos julgarmos como julgamos aos outros. Nós não aceitamos. E muitas vezes, quando alguém nos diz algo que vai de encontro àquilo que eu quero esconder de mim mesma, eu me ofendo mortalmente, não é? Vamos lá. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos, em que se glorificam com os despojos sangrentos. Grandes, ambiciosos, que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor. Como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Então, o dever de Jesus de deixar a lição para nós do amor, que hoje a gente ainda não conhece. Nós estamos estagiando, né? Estamos estagiando no amor, mas ainda nós não conhecemos o que seja esse amor que Jesus fala para nós. Confundimos muito, por isso é que estamos estagiando, estamos em estágio. Vamos chegar lá. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de sua obra, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Antigamente, né, muito antigamente, no início do cristianismo, antigamente ali, ontem, não, no início do cristianismo, nós vamos ver muitos cristãos com essa
fé ardorosa, deixando-se sacrificar por conta, né, do seu amor por Jesus. Não negaram ao Mestre. E hoje muitos de nós, né, nos escondemos ainda, não assumimos esse amor por Jesus, né? Então, eu vou ler só mais um trechinho e vou contar a história para vocês. Então, vamos lá. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos. O Messias continuou: Não vos perturbei com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós há de me trair. Então, nós vamos parar aqui, eu vou contar a história e eu vou fazer uma pergunta para nós. Estou inclusa nessa pergunta. Quem de nós não traiu Jesus em algum momento? Todas as vezes que eu deixo de praticar os ensinos de Jesus e que eu conheço esses ensinos, que eu sei o que é para ser feito, eu estou traindo Jesus. Então, todos nós já traímos Jesus. Não foi somente Judas. Todos nós já traímos Jesus. Então, eu vou contar agora aqui para nós uma história que é do Francisco Cândido Xavier. Quem conta essa história também é Maíse Braga, mas eu li essa história, não vou me lembrar onde, mas Maíse Braga conta, está no YouTube, e aí se vocês quiserem procurar, essa história sobre Chico está aí. Então, essa história é sobre o espírito mais iluminado que Chico já viu. Então, conta-se que Emmanuel estava conversando com Chico no quarto do Chico e, de repente, o Emmanuel começa a contar ao Chico a história desse soldado romano que não traiu a Jesus. Ele era um jovem de 18 anos, portanto impetuoso, né, nas suas crenças, convicções, e esse jovem, ele foi acusado de esconder Jesus, porque Jesus havia sumido por alguns dias, e esse jovem foi acusado de saber onde Jesus estava escondido e estava acobertando. Então, ele foi preso, foi levado às autoridades, e aqueles maiores, né, chegam para ele e dizem assim: você foi acusado de esconder Jesus, de você saber onde Jesus está escondido, onde ele se encontra, e você vai nos dizer onde está Jesus. E o soldado responde: Jesus está no meu coração. Então, o chefe, capitão, enfim, sei lá, repete a pergunta: você afirma que Jesus está em seu coração? Sim, Jesus habita, está em meu coração. Aí o comandante diz assim para os outros soldados: então arranquem o coração dele. Imediatamente pegaram os punhais, abriram o peito dele e arrancaram o coração com ele ainda vivo, e ele, logicamente, caiu morto. Assim que Emmanuel conta essa história, Chico vê um clarão imenso no seu quarto, que o cegou, que o deixou momentaneamente cego. Aí ele olha para fora da janela, quando ele consegue ver, e o quarteirão inteiro estava iluminado. Quando ele consegue ver, quando ele consegue prestar atenção, era um jovem rapaz que ali estava.
E essa luz que irradiava tudo, ela vinha do peito desse rapaz vestido de soldado, bem no lugar aonde ele teve um coração material, né? Então, esse soldado, né? Ele não traiu a Jesus, ele deixou que seu coração fosse arrancado. E com isso, né? Ele teve redimido as suas faltas por amor a Jesus. E conta-se que Chico, ele vê esse espírito não com as luzes, né? Não com as luzes dos olhos, não com os olhos físicos, mas sim em estado de sonambulismo. Eu não sei se vocês se recordam, perdão, da nossa, ou do nosso outro estudo, onde nós falamos bastante sobre Dona Ivone do Amaral Pereira e sobre esse fenômeno mediúnico da qual ela era portadora, e Chico também é, e ele, em estado sonambúlico, ele era levado por Emmanuel a locais, a lugares aonde ele poderia ver as cenas e depois trazer para os livros. Então, essa cena que Chico acaba vendo, não é que esse espírito veio até o quarto dele, ele viu com os olhos do espírito todas essas cenas, né? De quem jamais traiu a Jesus. Infelizmente, nós traímos Jesus a todo instante. Quando nós não contemos a nossa língua, quando nós nos perdemos em maus pensamentos, quando nós não estendemos a nossa mão, quando nós não deixamos que o outro se aconchegue no nosso ombro, não amparando, não ouvindo, porque não é somente o dar material, nós precisamos dar de nós. É isso que Jesus vem nos ensinar, né? Então, todas as vezes que eu não faço algo para um desses pequeninos de Jesus, eu estou traindo Jesus. Vamos continuar. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutos do templo, faltando apenas o ato do beijo a fim de consumar-se a sua defecção. Aqui tem um parênteses em defecção, que vem trazer para nós o que seja defecção, né? Abandono voluntário e consciente de uma obrigação ou um compromisso, deserção, né? A pessoa desertou, Judas desertou, saiu daquele objetivo. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecer entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas angustiosas impressões. Quando os companheiros se dirigiram ao Cristo com as perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Filipe, com estranho brilho nos olhos. Serei eu, indagou André, ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho do Alfeu, em voz alta, onde está Deus, que não conjura semelhante perigo? Agora eu digo a vocês, quantas vezes nós não falamos isso? Onde está Deus? Onde estão os espíritos amigos? Que não vêm nos socorrer, que não vêm fazer a minha vontade? Quantas vezes, né? Jesus, que se mantiver em silêncio, ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: Tiago, faze calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos.
Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Então, vejam só, muitas vezes, para a nossa elevação, a providência divina coloca em nosso caminho um desafio e nós rejeitamos o desafio, não aceitamos esse desafio. E como eu falei aqui atrás, né? Agora há pouco, onde é que está Deus que não vê que eu não tenho condições de assumir essa tarefa, que eu não tenho condições de fazer isso, aquilo, ou de passar por esse transtorno? Falamos muito isso, né? Pensamos muito isso. E Jesus está falando para nós. Não importa onde e como seja o testemunho da nossa fé, é testemunhar a nossa fé. Porque se Deus, nosso Pai, nos coloca um desafio, Ele coloca junto uma bênção. E traz junto consigo esse desafio todas as maneiras, todas as formas da gente ultrapassar. E nós gostamos de reclamar. Vamos lá. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus. Deus, nosso Pai, só pode auxiliar os homens através dos homens. Isso está no livro de André Luiz, Nosso Lar, está no livro Os Mensageiros, está no livro Missionários da Luz. Em outras palavras, né? Deus, nosso Pai, conta conosco para auxiliar os nossos irmãos. Portanto, nós somos as mãos físicas de Deus para ajudar os nossos semelhantes. E nós geralmente nos recusamos a sermos estas mãos. Para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade e nas horas de sofrimento. Geralmente, quando nós estamos numa fase sofrida, vem uma outra pessoa até nós com problemas às vezes mais difíceis que o nosso. E ao invés de nós tentarmos ajudar, nós vamos despejando o nosso para cima da pessoa que já está fragilizada, né? A esse tempo, havendo-se calado, novamente o Messias... Perdão. A esse tempo, havendo-se calado o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor da vossa causa? Então vejam só, como eu acabei de dizer, todos nós já traímos Jesus. Todos os discípulos já haviam traído Jesus em algum momento. Não da mesma forma que Judas, mas de algum jeito já haviam traído Jesus. E nós continuamos traindo até hoje. Já nos ensinastes que para eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários? Porque ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou: em verdade, cumpre-me afirmar que não será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei um Consolador que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. Então, nós podemos dizer
que as vozes consoladoras e iluminadas dos espíritos superiores que vêm até nós nos trazer ensinos como o próprio Espiritismo são ou é o Consolador prometido, que Jesus diz trazer para nós através de vozes amigas. E, detendo-se um pouco a refletir, ensinou para o discípulo em particular: ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justo e sábio. Alguém duvida da justiça, da bondade, da sabedoria do Pai Criador? Não tem como, né? Basta nós olharmos para nós mesmos, para essa máquina perfeita, perfeitíssima, e que nós estragamos através do nosso livre-arbítrio, dessa nossa liberdade, que tanto queremos, estragamos essa máquina perfeita. Então, vamos lá. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois dos nossos passos, no divino serviço do Evangelho. Então, vejam só, nós estamos a serviço do Evangelho? Nós estamos a serviço de Jesus? Então, se estamos, é preciso que evitemos o escândalo. Vamos nos lembrar de uma imagem, porque os homens, né, gostam muito de imagens, nós somos muito visuais, nós gostamos de ver. Então, nós vamos ter dentro do budismo 3 macaquinhos, né? Vocês lembram dessa estatuazinha? Eu não tenho, senão eu mostrava aqui para vocês. Eu não tenho, não, viu? Então, são 3 macaquinhos. Um com a mão no olho, outro com a mão na boca, outro com a mão no ouvido. O que é que representam esses macaquinhos, né? Primeiro que os macaquinhos são os próprios homens. Representam não falar o mal, não ver o mal e não ouvir o mal, né? Então, é isso que o Evangelho fala para nós: não ver, não falar, não ouvir o mal, nem ver e nem falar o mal. É muito difícil, é muito difícil. A gente adora dar um pitaco ali na vida do outro, não é? Então, vamos lá. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Já passaram por alguma dessas situações? De ingratidão, de abandono, de desentendimento pela crença, de discussões que não levam a absolutamente nada? Isso revelará a necessidade de cada qual afirmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar em seus ensinos. Caríssimos, essa lição tem mais, mas nós vamos parar aqui para meditarmos sobre essa leitura, sobre esses ensinos de Jesus. Então, ficamos no final da parte 1. Aguardem o próximo capítulo, a parte 2, que teremos a continuação dessa nossa lição maravilhosa. Então, caríssimos, quero solicitar a vocês que divulguem o canal Servir e Amar para mais companheiros terem acesso a esses conteúdos do canal. Quero agradecer por estarem comigo em mais essa oportunidade
desse estudo do livro Boa Nova. E juntos eu convido a todos para unirmos os nossos corações, os nossos pensamentos e agradecermos a Deus Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, pelo dom da vida, pela alegria de viver e por todas as oportunidades que temos de evolução. Gratidão, caríssimos amigos, gratidão. Fiquem na paz de Deus.